Lígia Maura Costa, advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas, está com a gente agora para falar diretamente de Paris e comentar estes impactos comerciais dos conflitos. Ótimo dia a você, Lígia. Que prazer tê-la por aqui, minha cara. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e de estar falando sobre um tema tão atual e tão importante para o mundo inteiro, né? Muito importante, ainda mais aí de onde você fala, de Paris, que recebe muitos produtos da Ásia, muitos produtos do Oriente Médio. Como eu mostrava agora no mapa, nós temos algumas rotas muito importantes, fechadas e alternativas que são muito mais custosas. E eu tenho uma coisa para te dizer, no caminho para cá eu já vi que tem filas em postos de gasolina aqui em Paris. Ou seja, né, o ataque que teve na refinaria na Arábia Saudita já teve uma reviravolta bem grande nas bolsas e também já teve um impacto muito grande para a população. A hora que você vê que a população já começa a fazer fila em postos de gasolina, é porque o choque não será apenas no preço, como todo mundo esperava no final de semana, mas também pode ter um choque no próprio abastecimento. Porque quando mísseis atingem a Arábia Saudita, não é apenas uma escalada do conflito regional, que você já chamou de guerra, né? Porque realmente acho que a gente já entrou numa guerra, mas é um abalo direto na segurança energética do mundo. E especificamente sobre o comércio, a gente está livre talvez de impactos aqui no Brasil, na América Latina, ou você vê este impacto espalhado pelo mundo? Porque recebemos pouco, por exemplo, petróleo de lá, recebemos mais combustíveis do Oriente Médio. E eu gostaria de entender dessa forma de tráfego, de custo de frete marítimo, de custo de seguros. Estes impactos podem ser globais e não só regionais para a Europa e para o Oriente Médio? Sem dúvida, para o Brasil também. Porque mesmo que a gente ganhe com o fato de sermos exportadores de petróleo fora dessa zona de risco, que somos nós, né? Mas mesmo assim, o aumento pontual do petróleo para a Petrobras e o posicionamento da Petrobras muito maior, isso não vai compensar, por exemplo, fertilizantes. Nós precisamos de fertilizantes e esses fertilizantes são importados. E o fertilizante é a base do agro. Então, o custo para o agro vai aumentar. Só um exemplo. E isso vai ter um impacto muito grande. Além disso, né, além do impacto energético, a gente não pode esquecer do logístico e do próprio impacto financeiro, porque o logístico, nós vamos ter um custo maior de frete, você bem mostrou no mapa, né, as rotas que vão ter que ser alteradas. A gente não pode esquecer que tanto Dubai quanto o Catar, quanto Doha, né, são dois hubs de aviação. Nós já vimos que já está um grande problema no transporte de mercadorias que precisam ser feitas por avião, porque um dos terminais de Dubai já foi atingido também. Então, você está realmente com um problema logístico muito grande que vai impactar as cadeias globais de fornecimento. Os fretes, você já mencionou, que vão ficar extremamente mais caros e isso vai impactar nos produtos. E do ponto de vista financeiro, a gente não pode esquecer que em épocas de crise, investidores vão se voltar para algo que eles entendem que seja mais seguro, que será o dólar, né? Vai ter uma valorização pelo menos imediata do dólar e para o ouro. E outros ativos vão ser não abandonados, mas vão ser colocados numa segunda cesta. Então, as moedas emergentes, elas vão sofrer bastante diante dessa instabilidade toda geopolítica que estamos vivendo. E que ficou ainda maior com esse ataque à refinaria na Arábia Saudita. Perfeito. E aí, por exemplo, questões relacionadas a comércio. A gente já tem clareza de, talvez, efeitos para as nossas exportações aqui no Brasil, porque a gente manda muita carne para o Golfo Pérsico, a gente manda muita carne para o Oriente Médio, a gente tem também efeitos não só para quem vai comprar, mas também para quem vai vender. Estes todos que você lista são nas duas vias, nos dois caminhos, ida e volta? Nos dois caminhos, você mostrou, tem duas idas, né? Voltando ao Estreito de Hormuz, você mostrou tão bem, adorei o mapa, mas é exatamente isso, né? Como é que nós vamos fazer para chegar essa mercadoria? Ou seja, vai custar muito mais caro para essa mercadoria conseguir chegar.
E, além do que, o espaço aéreo, se nós vamos falar de transporte de mercadorias que são feitas por avião, transporte aéreo para essa região, os dois hubs mais importantes estão suspensos, o espaço aéreo não consegue transitar, ou seja, você vai ter um custo muito grande, essas mercadorias podem se perder, algumas delas são perecíveis, então você tem realmente um grande impacto para o comércio internacional. Então, em época de guerra, o comércio internacional sofre, e não só o comércio internacional sofre, em função do impacto, neste caso, guerra no Golfo, da energia, transporte e crédito, mas também alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta é o consumidor, porque teremos provavelmente uma inflação a nível global e teremos também uma inflação interna. Porque não é porque a Petrobras ela vai conseguir ter uma melhoria e vai melhorar a balança comercial do Brasil, que isso não vai ter um reflexo interno muito grande, aumentando a inflação no Brasil, num ano eleitoral. Exatamente. E claro, a gente já está olhando aqui para os juros futuros estão subindo, prevendo talvez que a Selic vai ficar um pouquinho mais alta no final deste nosso ciclo de cortes, que nem começou ainda e já está sendo frustrado. Já tem água no nosso chope, viu, professora? Já tem mesmo. Eu queria entender. E sem falar em sanção, falar em sanções secundárias. Porque as pessoas não estão falando muito das sanções secundárias que têm esse risco, que seria os Estados Unidos ampliarem restrições ao Irã. Então, empresas e bancos, fundamentalmente, que tiverem negócios com o Irã, vão sofrer e vão enfrentar um problema operacional muito maior. Então, né, isso não é automático, mas a gente não pode simplesmente dizer que isso não vá ou não possa acontecer, porque é tanta instabilidade que é difícil você eliminar ou tentar mitigar riscos que hoje em dia estão cada vez mais gritantes. E quando a gente fala, por exemplo, sobre duração, as comunicações que estão aparecendo do secretário de guerra dos Estados Unidos, do chefe do Estado-Maior americano, não são em direção a uma conciliação rápida. Falam que é apenas o começo de uma incursão, que eles estão preparando mais contingentes, que estão enviando mais recursos e ainda fazem alerta para outros países. Quem quiser mexer com os Estados Unidos, quem quiser ficar na frente dos nossos objetivos, tenha a certeza de que a nossa força é grande, que a gente consegue chegar em qualquer lugar. Isso dá, talvez, a indicação de que a gente vai ter que conviver com esse cenário por muito mais tempo, professora? Tudo indica que essa guerra não vai ser uma guerra tão curta como se imaginava no início. E, obviamente, vai ter reflexos muito grandes no comércio internacional. Inclusive porque, por exemplo, a França, que disse que não tinha nada a ver com isso, ela já enviou o Charles de Gaulle depois que uma base foi atingida. Então, você tem a Arábia Saudita, que estava meio na observação, estava apenas se defendendo, depois desse ataque que veio do Iêmen, né, dos terroristas que estão no Iêmen, financiados pelo Irã. Obviamente, pode-se imaginar que ela vai querer ter um ataque ao invés de ficar apenas na defesa. E, além disso, você tem outros países que podem eventualmente vir em ajudar. Então, foi uma guerra que começou entre Israel, Estados Unidos e Irã. A resposta do Irã, afetando todos os países do Golfo, envolveu um número muito maior de países e, além do que, a eventual legitimidade, né, que o Irã teria de resposta ao responder a países que não tinham nada a ver com o conflito inicial, ela é totalmente perdida do ponto de vista de direito internacional também. Outro ponto relevante de dizer, não só comercial. Perfeito. E essas questões de direito internacional, a gente vive talvez uma suspensão das regras. A Rússia acusa os Estados Unidos de romper com os tratados de direito internacional. Os Estados Unidos e outros países acusam a Rússia de romper com essas regras também na guerra com a Ucrânia. O que a gente está vendo agora da transformação deste livro de regras para a boa convivência entre os países do mundo, professora? Eu acho que o direito internacional nunca viveu uma crise tão grande como ele tem vivido nos últimos anos. No caso dessa guerra, por exemplo, inicialmente você diria Estados Unidos e Israel, porque eles fizeram um ataque que seria um ataque preventivo. O direito internacional é extremamente crítico, né, e toda a doutrina é contra esses ataques preventivos. Mas a resposta para o Irã, para países terceiros que não estavam diretamente envolvidos no conflito inicial, não basta você ter uma base, essas bases teriam que ter participado das operações e elas não participaram. Então, essa resposta para o Irã também é ilegal, também é ilícita do ponto de vista de direito internacional. Então, os dois lados
Estados simplesmente desrespeitaram o direito internacional, como se o direito internacional de fato não existisse. E cada um tem a sua teoria, a sua explicação, como que se as regras fossem feitas para serem interpretadas por aqueles que as violaram. Obrigado, professora Lígia Maura Costa, advogada e especialista, sempre bem-vinda à nossa programação. É um prazer. Agradeço imensamente. Até a próxima. Espero que em condições melhores, apesar de eu ser um cético aqui depois desse final de semana. Mas teremos que ser sempre otimistas, né? E que o comércio internacional não sofra tanto. Vamos tentar ter um melhor caminho para todos, para que não custe tão caro no bolso do consumidor ao final. Com certeza, minha cara. Uma boa semana a você.